O livro de Jonas nos traz muitas lições valiosas. Uma história subversiva sobre um profeta rebelde que odeia Deus por amar seus inimigos. Jonas é único entre os profetas do Velho Testamento porque eles eram tipicamente coleções de palavras de Deus ditas através dos profetas. Mas esse livro não foca nas palavras do profeta, porém é uma história sobre um profeta verdadeiramente mau e antipático. Jonas aparece apenas uma única vez em todo o Antigo Testamento. É durante o reino de Jeroboão II, um dos piores reis de Israel. E Jonas profetiza em seu favor, prometendo que ele ganharia a batalha e reconquistaria todo o seu território na fronteira do norte de Israel. Agora, é importante saber que o profeta Amós também confrontou Jeroboão, e através dele, Deus especificamente reverteu a profecia de Jonas, prometendo que Jeroboão iria perder todos aqueles mesmos territórios porque ele era terrível. Então, antes da história de Jonas começar, nós já suspeitamos do caráter de Jonas. O livro de Jonas tem um belo esquema com toda a sua literatura parelha e simétrica. Temos os capítulos contando a história do encontro de Jonas com os não-israelitas. Primeiro, com alguns marinheiros e depois com os inimigos odiados por Jonas, os ninivitas. E cada parte oferece um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e a humildade e arrependimento pagãos. Os capítulos contêm orações de Jonas. Uma é uma espécie de oração de arrependimento, e a outra é uma oração em que Jonas reclama com Deus por ele ser muito bonzinho. Agora, esse cuidadoso esquema do livro é igualado por um estilo real e único de narrativa. A história é cheia desses personagens estereotipados, que ironicamente fazem o exato oposto do que você pensaria que eles iriam fazer. Você tem o profeta, um homem de Deus, que se rebela e odeia seu próprio Deus. Você tem os marinheiros que supostamente devem ser imorais, porém eles se arrependem de coração e se voltam para Deus em humildade. Você tem o rei do império mais poderoso e assassino do planeta, e ele se humilha perante Deus por causa do sermão de 5 palavras de Jonas. E até as vacas do rei se arrependem. Esse tipo de história se encaixa no que hoje se conhece como sátira. São histórias sobre figuras bem conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas e usam humor e ironia para criticar a estupidez e as falhas de caráter. Vamos nos aprofundar e veremos como isso funciona. A história começa com Deus falando com Jonas e o comissionando a pregar contra o império malvado e injusto de Nínive, a capital do Império Assírio, inimigo de Israel. Mas, ao invés de ir para leste, onde estava Nínive, Jonas segue na direção contrária, achando um navio que vai o mais longe possível para o oeste, na direção de Tarsis. Agora, a grande pergunta aqui é: por quê? Por que Jonas foge? Ele está com medo ou ele apenas não gosta dos ninivitas? E isso não nos é dito ainda. Por que Jonas correu? Então o homem de Deus tenta fugir de Deus, e ele entra num navio cheio de marinheiros pagãos. Ele vai para o porão do navio e dorme. Então Deus envia uma enorme tempestade para acordar seu profeta. Bem, ironicamente, os marinheiros a bordo estavam bem acordados para tudo aquilo que estava acontecendo. Eles podiam discernir que havia uma força divina atuando ali. Então eles jogam dados e descobrem que Jonas é o culpado daquilo tudo. Então eles pedem que Jonas se explique, e Jonas começa a falar um monte de abobrinha religiosa. Sim, eu sou hebreu e adoro o Senhor Deus que fez o mar e a terra. Que piada, certo? Deus fez o mar e a terra, claro. E Jonas é tolo o suficiente para tentar fugir de Deus entrando em um barco? E quando os marinheiros perguntam a Jonas o que eles deviam fazer, ele diz: me matem, jogando-me ao mar. O que parece nobre num primeiro olhar até você perceber que esse pode ser um ato mais egoísta ainda. Que melhor maneira de evitar ir a Nínive? Então ele coloca o seu sangue nas mãos desses marinheiros inocentes ao tentar forçá-los a matá-lo. Eles ficam relutantes, claro, e eles se arrependem a Deus mesmo quando o jogam ao mar. A tempestade acalma e eles acabam temendo ao Deus de Israel. Ao contrário de Jonas, eles realmente adoram a Deus. Mas Deus frustra os planos de Jonas de escapar de Nínive. Enquanto Jonas afunda, Deus provê essa estranha tumba aquática para ele, o estômago de um grande peixe. Agora, em circunstâncias normais, isso seria a morte certa. Mas nessa história, tudo está invertido. E então, o submarino da morte de Jonas se torna sua passagem de volta à vida. Apertado no estômago desse peixe,
Jonas profere uma oração, onde ele tecnicamente nunca pede desculpas, mas agradece a Deus por não o ter abandonado, e ele promete que irá obedecer a Deus a partir daquele momento, não importa o que aconteça. E a resposta de Deus é um pouco cômica. A baleia vomita Jonas de volta à terra firme. O sermão de Jonas. Então, mais uma vez, Deus comissiona Jonas a ir e pregar em Nínive, e Jonas obedece. Somos ditos que Nínive era essa cidade gigantesca. Levaria dias para percorrê-la. Então Jonas chega e sua mensagem foi essa: mais 40 dias e Nínive será derrubada. São 5 palavras em hebraico. Agora o sermão dele é muito curto e também muito estranho. Quer dizer, olha o que está faltando. Não há nenhuma menção sobre o que os ninevitas fizeram de errado ou o que eles deveriam fazer para responder. Não há nenhuma menção sobre quem iria derrubá-los. E o mais notável disso, não há nenhuma menção a Deus. O que está acontecendo aqui? Será que Jonas propositalmente deu apenas o mínimo de informações? É como se ele estivesse tentando sabotar sua própria mensagem ou garantir a destruição dos ninevitas. Não há nenhum esforço da parte de Jonas aqui. Quaisquer que sejam seus motivos, seu plano não funcionou. Porque não demorou muito após ele ter proferido esse sermão de 5 palavras, que o rei de Nínive, a cidade inteira, incluindo todas as vacas, se arrependeram em tristeza e luto. Então, pela segunda vez, esses pagãos malvados mostraram ser mais responsivos que o próprio profeta de Deus. Então Deus perdoa os ninevitas e ele não traz destruição sobre a cidade. Agora, aqui está a parte brilhante dessa história. As últimas palavras do curto sermão de Jonas significam apenas colocar ao contrário, e pode se referir a uma cidade sendo derrubada ou destruída, como Sodoma e Gomorra. Mas também pode ser utilizada como algo sendo transformado, ou seja, colocado ao contrário e mudando para o oposto. E comicamente, as palavras de Jonas se tornam verdade, mas não da forma que ele gostaria. Nínive é colocada ao contrário, quando os inimigos de Jonas se arrependem e encontram a misericórdia de Deus. O capítulo final junta todos os pedaços. Jonas está extremamente enraivecido, e ele proclama uma segunda oração. Ele primeiramente diz a Deus o porquê dele ter fugido não era porque ele estava com medo, mas sim porque ele sabia que Deus era extremamente misericordioso. E isso é ótimo. Jonas inclusive cita a própria descrição que Deus faz dele mesmo no livro do Êxodo, e ele diz isso a Deus como se fosse um insulto. Ele diz que ele sabia que Deus tem compaixão e que ele iria encontrar alguma maneira de perdoar esses horríveis ninevitas. Você pode até ouvir o desgosto na voz de Jonas. Jonas então corta a conversa e ora para que Deus o mate naquele instante, pois ele prefere morrer do que viver com o Deus que perdoa os seus inimigos. Felizmente para Jonas, Deus não concorda e simplesmente pergunta se a raiva de Jonas era justificada. Jonas ignora a pergunta e vai para fora da cidade num campo próximo, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Você sabe, os ninevitas poderiam se arrepender de ter se arrependido e serem dizimados depois de tudo isso. O que acontece em seguida é muito estranho. Deus provê uma planta para proteger Jonas do sol, e isso o deixa bem feliz. Mas então Deus envia um pequeno verme para comer a planta, e então Jonas perde sua sombra. E ali, no calor do sol, Jonas pede novamente para Deus o matar. E Deus novamente pergunta a Jonas se a sua raiva era justificada, e Jonas responde: com certeza, apenas me deixe morrer. E essas são as últimas palavras de Jonas nessa história. As últimas palavras são de Deus, e são elas que concluem o livro. Ele diz que todo esse incidente com a planta era uma tentativa de alcançar Jonas. Ficou todo preocupado e emotivo com essa planta, que ele só aproveitou por um dia, e Deus pergunta a Jonas: os humanos não são um pouco mais valiosos que as plantas? Quer dizer, não é justo Deus sentir o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive, que está cheia de milhares de pessoas que se desviaram de seus caminhos e também das vacas. E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas permissão para mostrar misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque o ponto não é esse. O ponto é que o livro está tentando te provocar. E a pergunta de Deus, na verdade, é direcionada a você, leitor. Você está de acordo com o fato de que Deus ama os seus inimigos? E então, o livro segura um espelho voltado para quem está lendo. Em Jonas,
nós vemos as piores partes do nosso caráter magnificados, o que deveria gerar humildade e gratidão que Deus amaria seus inimigos e toleraria o Jonas que vive em cada um de nós. Então essa estranha história se torna uma mensagem de boas novas sobre o quão grande é a misericórdia de Deus, que deve nos desafiar profundamente. E esse é o livro de Jonas. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.